Bem-vindos para mais um episódio do Calabria Cast e hoje o tema é sustentabilidade e educação ambiental. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui o educador Ayrton, da unidade CPJ, já tem uma história de longa data, né, Ayrton, na instituição, e também o colaborador Ítalo, aqui da unidade Calabria, que trabalha especialmente com a questão da qualidade, 5S e também essas ações que compreendem sustentabilidade institucional. Bem-vindos, rapazes. Bem-vindo, Luiz. Muito obrigado pelo convite. Show de bola. É um orgulho a gente poder estar aqui, né? Poder falar sobre isso, um tema que a gente gosta bastante, né? Então a gente está bem feliz. Legal. Começando contigo, Ítalo, a gente está agora em sintonia no Junho Verde, né? Que é uma campanha a nível nacional para a gente pensar sustentabilidade, pensar inovação, pensar a casa comum, né? Qual que é a importância de alinhar as ações de uma ONG como a Rede Calabria, né, que tem uma história em Porto Alegre e agora no estado do Rio Grande do Sul, com ações de responsabilidade socioambiental? Bom, primeiro, né, ressaltar que a importância da Rede Calabria estar como um protagonista, né, nessa temática de sustentabilidade diante de um momento, né, de uma crise climática, né, que nós estamos atravessando, e a gente poder participar e colaborar ativamente, né, para os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, como é uma instituição, já uma organização não governamental, já tem na sua essência isso, porém a gente ainda dá mais luz ainda a esse tema, né, com isso. Então, a gente poder desenvolver atividades, ações, práticas, né, e dar o exemplo para a sociedade, né, é quase que a natureza da nossa instituição, né, e até inclusive dentro da ideia de pensar em acolher, promovendo vidas, né? Legal. E nessa história de vidas, Ayrton, a gente pensa também a importância de trabalhar essa linha de frente da sustentabilidade nas atividades, né, com as crianças. E a gente vê nas mídias ali o teu trabalho com a gurizada, né, um trabalho bem interessante, eles fazem cultura orgânica de alimentos e tudo mais. Para aqueles educadores que nos assistem eventualmente, ou pessoas que querem introduzir temáticas ambientais na educação ambiental, qual a tua dica, assim, para engajar essa gurizada, para trazer temas, assim, que eles gostem mesmo de fazer? O que tu recomenda, assim? Primeiramente, obrigado, então, pelo convite, estar participando do podcast aqui, né? Na educação ambiental, a gente, no caso, trabalha a conscientização, né? As pessoas, no geral, estão no automático, né? Então, elas têm essa dificuldade de entender o processo de que se dá naturalmente, né? E a educação ambiental, eu sempre reforço com as crianças e adolescentes, que é tudo, né? A educação ambiental é as relações interpessoais, né? É a produção dos insumos que a gente utiliza no dia a dia, além dos alimentos, né? E para fazer uma atividade na educação ambiental voltada para a criança e o jovem, tem que ser algo atrativo para eles. Claro. Né? Tem que ser uma coisa marcante, que realmente eles sintam aquilo, a vontade de estar participando daquele processo ali. Então, tu vai fazer uma atividade de educação ambiental, tem que ser pensar que a criança pequena, de 6 a 8 anos, 9 anos, tem uma percepção diferente do que tem 12, 15, 16 anos. Sim. Então, tem que fazer voltada a essa faixa etária. Claro. Né? E uma coisa que cative eles, né? Então eles têm uma ideia de, por exemplo, várias vezes eu fui fazer uma aula fantasiado de bruxo, de mago, ou de um cavaleiro templário, né? Levando adereços. Sim. Que eles chamem a atenção, que aquilo ali vai ficar marcado na vida deles. A experiência, aquela memória afetiva, né? Isso, tem que ficar marcado, né? Se aquela atividade tem que fazer sentido para ti e para a criança ou o adolescente que está fazendo ali aquele momento, né? E no adulto também. O adulto tem a reminiscência de sua infância. Então, tu já trabalha com essa faixa etária de uma maneira diferente de eles relembrarem o que vivenciaram na sua infância. Que a gente se perde muito, né? Isso aí com a questão do automatismo, né? A gente está nesse automático todo dia. Então, o Calabria proporciona isso aí também nos momentos de formação, né? Que, no mínimo 2 vezes por ano, tem um encontro com os colaboradores, que a gente tem um momento formativo que
traz essa reminiscência, essa vivência, né? Então isso aí é muito importante e relevante. E a gente trabalha com o Ítalo aqui já faz um tempo já, né? Eu, graças a Deus, agora, em agosto, completando 20 anos de casa, 20 né? anos de instituição, é tempo, né? Parece que foi ontem, né? Já dá para plantar uma árvore e vê-la crescer. Grande, né? Tipo, parece que foi ontem, então hoje eu estou ministrando oficinas para os filhos dos meus ex-alunos. Legal. Né? Na Restinga. Para mim também foi uma mudança muito grande, quando eu fui daqui do Calabra, da sede, para a Restinga, né? Mas, como o Calabra dizia, a gente está no lugar certo. A Divina Providência sabe o que faz, né? Sim. Então a gente está levando essa informação, né? Esse conhecimento para a comunidade, para que eles consigam também efetivar isso aí lá com eles, né? Para fazer essa mudança, que a mudança tem que se dar, ela se dá muito de baixo para cima, né? A questão da esfera governamental, ela tem um apoio também fundamental nesse processo, Sim. Né? Mas a mudança mesmo se dá de baixo para cima, né? Com certeza, e para quem assim não está muito familiarizado ainda com a rede, né? A unidade da Restinga do CPJ fica no extremo sul de Porto Alegre, uma região notadamente ainda, ela é urbanizada, mas ela também tem características do rural, né? Muitas famílias ainda interagem com a questão da agricultura familiar, a questão orgânica, né, de alimentos, e como que é importante, né, Ítalo, trazer essa temática para as crianças que vão reverberar isso aí nas suas famílias, né, nas suas comunidades. E nesse sentido, tu faz um trabalho muito próximo em todas as unidades da rede, né? E a gente sabe que todas as unidades de alguma forma trabalham a educação ambiental. A gente trouxe aqui um recorte, uma representação, né? Mas essas atividades ocorrem não só em Porto Alegre, mas também em Encantado, Farroupilha, Viamão e tudo mais. E como é que, falando assim, saindo um pouco da questão dos educandos e agora um pouco mais para os colaboradores e o impacto que isso gera no entorno, quais ações tu destaca, assim, de forma breve, que a gente está executando e que já tem um impacto, assim, para o meio ambiente? Claro. Diante de todas essas ações que nós desenvolvemos, uma parte das etapas, até inclusive pensando em objetivo do desenvolvimento sustentável, né, a gente trata da questão da conscientização, né, e ela parte primeiro de quem educa, né? E nós fazemos essa parte, né? Todos nós aqui somos educadores, né? Enquanto mesmo que colaboradores das mais diferentes áreas, né? Então a Rede Calabra, para motivar os nossos colaboradores, para motivar os pais das crianças, dos atendidos, das famílias, né, o nosso entorno, digamos assim, de todas as nossas unidades, pensamos em atividades e ações de impacto, né, que reverberam, né, pela nossa sociedade. Podemos destacar, né, e uma que, digamos assim, é um grande xodó que nós temos aqui, né? É a nossa participação dentro do programa Tampinha Legal. Certo? Tampinha Legal, ele já tem, a nível nacional, ele é desenvolvido, né, dentro da Fundação dos Bancos Sociais, a Sustemplast, Instituto Sustemplast, né? Há 7 anos eles desenvolvem esse programa nacional, né? Cada vez abre mais e mais cidades participando dessa ação, e o Calabra não foi diferente, né? A gente tinha que participar disso, já estamos há 3 anos participando. O programa Tampinha Legal, ele no seu contexto nacional, já coletou em 7 anos mais de 800 milhões de tampinhas que deixaram de ir para rios, lagos, lagoas, nosso meio ambiente em si, e a Rede Calabra, dentro desses universos de 800 milhões, coletou mais de 2 milhões de tampinhas. Bacana, uma boa representatividade, né? Exatamente. Para dentro do nosso universo, dos municípios que nós estamos inseridos, das regiões de Porto Alegre que a gente está inserido, é um trabalho muito significativo. Né? Então, o Tampinha Legal ele tem um impacto social, ambiental e econômico muito grande, até porque também está fomentando a economia circular. Com certeza. Né? Então, não é só questão de recurso para nós, mas a gente está estimulando também a economia local, regional, né? E as nossas empresas gaúchas que estão trabalhando e que nesse momento estão precisando desse... Outros vários atores que fazem parte desse contexto, né? Exatamente. E é um processo que a gente sabe de valorizar os resíduos, né? Alguns dizem até que a gente está num ponto já sem retorno da natureza. Eu prefiro ser mais otimista e acreditar que a gente ainda pode fazer a diferença, né? Mesmo que localmente, mesmo que individualmente, essa soma de esforços vá repercutir ao longo das décadas, das gerações futuras, no
meio ambiente, né, de uma forma positiva. E que bom que vocês e também toda a rede está enganjada nesse propósito, né? E Ayrton, quando a gente fala sobre educação ambiental, a gente sabe que a gente espera que isso saia da sala e vá para as famílias, né? Assim, o que tu consegue perceber nesses encontros com as famílias que a gente sabe que acontece, quando tu conversa com algum pai, com alguma mãe, qual que é o impacto que essa gurizada já está conseguindo levar para essas famílias em termos de produção orgânica, em termos de compostagem, todos aqueles temas que tu trabalha lá? É bem positivo, né, a participação das famílias, porque a gente, conscientizando o jovem, a criança ali, eles vão querer praticar em casa. Várias atividades que a gente já fez, né? Já até fornece algumas multas também para eles levarem para casa, né? Quem queira, no caso, levar. E depois a gente tem o retorno deles que eles dizem assim, minha plantinha está crescendo, senhor. Né? Então, tipo, vamos lá, eu já colhi minha alface, né? Eu já plantei meu rabanete, né? Já plantei a beterraba. Então, tipo, é bem positivo. E também tem as reuniões de pais, né? Que hoje, até por coincidência, tem à noite também, tem umas reuniões lá na Restinga para entrega de portfólio dos educandos, né? E a gente também, essa atividade, procura integrar a família, né? E, tipo, produzir também algo em casa, na sua residência, seja onde for, né? Pode ser feito numa garrafa PET, né? Num vaso, quem tem terreno faz no terreno, faz seu canteiro, né? Mas quem não tem, faça de outra maneira, de outra forma. Claro. E é bem positivo, né? Tem um retorno bacana. E é tipo, a pessoa, tipo, que chamou bastante atenção foi nas punks, né? Porque a gente fez a oficina com as punks lá no CPJ, com os educandos. O que é punk, só para o pessoal entender? São plantas alimentícias não convencionais. Legal. E é que está em voga também agora, né? E tipo assim, a gente trabalha bastante com eles, que são plantação orgânica e as punks. E aí a gente fez a salada na escola e depois os educandos comentaram, mas eu tinha um monte dessas plantinhas lá em casa e o pai arrancou. Exemplo de uma, por exemplo, que o pessoal tem às vezes e não sabe. Tem a Maria Gorda. Maria Gorda, o nome de uma plantinha, uma florzinha bem pequenininha, que ela dá geralmente no meio entre as pedras. É tipo um inso. Temos a tiririca. A tiririca é uma planta muito boa, porque até a NASA está estudando ela. Interessante. Para a questão, ela tem 100 gramas, pode salvar uma pessoa da desnutrição. Olha só. Né? Tem um alto valor nutricional, então. Muito grande, né? Além de, tipo, ela matar a bactéria da cárie também. Pega a batatinha dela, né? Ela é um inso dentro da horta, né? Mas a batatinha, mascando ela, pode matar a bactéria da cárie. Interessante. Né? E é um estimulante, né? Tem tipo o Guaraná. Né? Tipo o Guaraná, assim, é um estimulante muito forte. Uma né? cafeína, por exemplo. Isso, Esses tempos eu vi um documentário, que eu gosto de ver documentários assim da natureza, e era sobre uns caras lá que entravam no meio da selva e queriam cozinhar, fazer comida selvagem, né? E aí o cara achou uma azedinha, aquela azedinha roxa que a gente tem, torta e direito em Porto Alegre, em qualquer lugar aí. E o cara arrancou aquilo ali e ficou maravilhado. Nossa, isso aqui vale não sei quantos dólares o quilo e tal. Eu fiquei, cara, isso aqui tem na minha rua lá, entendeu? Qualquer esquina, né? Pra ver como que às vezes a gente é rico, apesar de, diante de todos os fatos, né, dos fenômenos, a gente é rico em biodiversidade, em fauna e flora, né? Enquanto que alguns países... uma flor que, por exemplo, talvez seja não convencional para nós, ela está em abundância, a gente não dá muita bola, para eles lá já se tornou uma iguaria, algo de cinema, né, que só vê em filme, né? As flores, a capuchinha, por exemplo, né, o hibisco também, as flores de hibisco são comestíveis também, né? Legal. Então, tipo, tem vários alimentos que a gente tem, né, às vezes quando no meio, né, o amaranto também é outro inso que tem na horta também, mas hoje tem a venda, né, no mercado, né? Sim, o pessoal consegue adquirir, pode fazer salada, comprar semente, fazer farinha, né? Então vários alimentos não convencionais que a gente muitas vezes está desperdiçando aquele nutriente ali, né? Que pode auxiliar, né, na questão alimentar. E tem essa questão da fragilidade alimentar também, né? Que contribui. Então a punk vem a dar esse suporte, né? Para as famílias que têm essa necessidade, né? E pode colaborar. Eu digo assim, eu também gosto, né? Se tu pegar o amaranto, por exemplo, ele puxa para o lado do rúcula. Né? Eu gosto do rúcula, então colocando na salada ali... Já dá um efeito bacana. Dá um efeito bacana. Ora pronobis, a gente se fala, né? Sim.
substitui a carne, né? Com certeza. Então, isso aí lá, a gente fez um curso também de gastronomia, lá com os adultos daí, né? Com a cozinha comunitária, Sim. que a gente fez o carreteiro, né? De Ora Pro Nobis. Que legal. Então, tipo, eu que sou do meio tradicionalista também, né? Sim. Então já puxei o carreteiro para botar Ora Pro Nobis ali. O pessoal no começo ficou meio... Substitui a carne? Substitui a carne. A carne é legal, fica vegetariano, um prato vegetariano. Um prato vegetariano, né? Diferenciado, né? E tem os mesmos nutrientes que a carne. Que interessante. Interessante. Então o nível de proteína também é igual ou melhor, né? Sim, com certeza. E tipo assim, fazer um carreteiro, então, e mudar essa percepção que se tem de fazer receitas diferentes, né? Diferentes, né? Sair um pouco do convencional. Sair do convencional. E é interessante, inclusive, eu chamo a atenção do pessoal aqui na tela, a gente está passando um dos nossos episódios especiais desse ano, em comemoração ao jubileu de 125 anos do Padre Calabra, 150. A gente tem ali a presença do Gustavo, o coordenador de pastoral, e também do irmão Silvio da Silva, que é formador da obra no Brasil. Então a gente convida o pessoal a visitar o nosso canal no YouTube, né, e revisitar também os outros episódios e tudo mais. E voltando ao tema, Ítalo, vamos assim para alguma instituição que está começando, né, está querendo dar os primeiros passos assim na questão do 5S, da sustentabilidade. Assim, algumas dicas objetivas para o pessoal conseguir se organizar, para conseguir dar esses primeiros passos, o que tu diria? Bom, primeira coisa assim, relacionada aqui, essa questão da sustentabilidade, ela parte também de uma iniciativa justamente disso, né, do sistema 5S, tão importante aqui para qualquer organização, na verdade, né? Porque a gente está falando aí de produtividade, de qualidade de vida, qualidade no trabalho, né? Então, ele é essencial. Para começar, né, um trabalho de 5S, a primeira questão é aquele olhar primeiro, um olhar para dentro, um olhar interno, olhar para dentro do seu espaço, olhar para dentro da sua entidade, olhar geral, assim, né, um olhar de gestão, digamos assim, né, para ver exatamente quais os pontos que nós temos, quais as dificuldades, quais situações, os pontos que a gente quer que melhore, como é que é a visão de futuro que a gente pensa para aquele espaço. Né? Esse é o primeiro ponto. Né? Então, envolve muito a questão do desapego, e é o que a gente chama, né, do senso de utilização, né, o saber utilizar, né? Então, e é um senso que aí eu faço os links com a questão da sustentabilidade, porque no senso de utilização a gente tem a questão do descarte dos materiais, né? E é uma questão muito importante, né? E desafiadora, né? Porque a gente tem os mais diversos tipos de pessoas, e inclusive pessoas com algumas questões, né? De justamente de acumulação, entre outras coisas, que a gente vai ter que trabalhar, né? Questões entrando no campo até da psicologia aí, né? Então, esse olhar inicial, esse pensamento inicial, essa visão lá de que eu quero daqui para frente, como é que eu quero viver aqui dentro, como é que eu quero trabalhar aqui dentro, é o primeiro ponto, e principalmente para as entidades do terceiro setor, né? Essa questão da organização é fundamental. E aí a gente entra no segundo ponto, tá? Eu vou bater esses três primeiros, que eu acho que é o essencial que a gente precisa saber. Segundo ponto é a questão daí da gente pensar como a gente ter layouts produtivos que fomentem a criatividade, que fomentem o crescimento, a colaboração. Né? Então, é importante a gente contar com as nossas equipes, com os nossos colaboradores, e é o momento de a gente integrar pessoas. Né? Então, chamar essas pessoas, a gente, depois desse olhar, é o momento da gente mobilizar para colocar, de fato, as coisas nos seus devidos lugares. A gente organizar, por exemplo, a gente se fala muito na questão dos resíduos do descarte. Como é que vai ser o modo de descarte? Como é que a gente vai descartar esses materiais? Precisa saber de lixeira, saber quais são os pontos vitais para que a gente promova esse descarte. Né? Questão da nossa produtividade, a organização, né? Como a gente fala também. Né? Aonde seria melhor, de que forma seria melhor esse layout para que a gente tenha um ambiente que proporcione o trabalho, para a gente fazer mais com menos, né? É um ponto também que, para uma entidade do terceiro setor, é vital também. Né? A gente conseguir usar da criatividade para conseguir gerar resultados e maximizar os resultados. Né? E o terceiro ponto fundamental é a questão da limpeza, né? Que a limpeza, a gente tem um ambiente claro, limpo, amplo. Olha, eu costumo ligar até com a questão da energia,
né? A gente está numa energia positiva no espaço, isso transmite para quem a gente está acolhendo. Com certeza. Né? Então, todos esses 3 são os principais e fundamentais que eu entendo que são dicas para as entidades do terceiro setor. Não, muito bacana, Ítalo, e é um ponto sem retorno, né? A gente, enquanto instituição social, que nem dizia o fundador, o Padre Calabria, tem que arrastar pelo exemplo, né? Então a gente que está na linha de frente dessa ação social, de transformar, acolhendo a vida das pessoas, né? A gente tem que se preocupar com o planeta, né? E isso não vem da nossa cabeça, vem de todo um contexto social da sociedade. O próprio Casante, o Padre Max, tem insistido nas suas cartas. O Papa também tem falado muito a respeito da natureza, da responsabilidade ambiental, da casa comum, que é o planeta Terra, né? Tem surgido esses novos termos, que para nós calabrianos casa tem um significado ainda mais profundo, né? Que tem a questão da fraternidade, né? As nossas unidades são chamadas casas, né? Mas pensar que o planeta Terra é a nossa casa comum, né? Se a gente fosse ficar falando dia a dia, a gente ia ficar o dia inteiro aqui nesse podcast, né? Porque a gente não pode fazer uma roupagem verde, né? Essa que é a verdade. A gente tem que assumir um compromisso e tomar atitudes para realmente fazer a diferença, né? Pessoal, assim, chegando ao final desse bate-papo, a gente sempre tem aquele quadro que é a obra de pérola, né? Padre Calabria, a gente sempre explica para os nossos espectadores, que dizia que as crianças, os atendidos, os idosos eram as obras da pérola, aqueles que mais precisam do nosso olhar, né? Então a gente criou esse quadro para que vocês indiquem uma obra, um livro, um filme, um artigo, algo que vocês recomendem, assim, a leitura, para o pessoal poder se aprofundar um pouco mais ou ter uma reflexão, algo do gênero. Começando contigo, Ítalo, o que tu indica assim, para o pessoal poder daqui um pouco se inteirar um pouco mais sobre 5S, sobre qualidade? O que tu recomenda aí para a galera? Cara, eu aconselho as literaturas assim, ó, eu posso citar 2 fontes importantes que eu sigo, né? Sempre as literaturas de Kaoru Ishikawa, né? Eu acho que ele é um dos gurus da qualidade. É um dos caras, os precursores, os grandes teóricos da área da qualidade. Eu acho que buscar elementos ali, eu sei que tem muita coisa voltada para o ambiente de fábrica, mas traz ideias sobre sistemática, sobre processo, procedimento, questão de organização, são importantes. E outro que eu me baseio muito é José Lutzenberger, né? Bacana. Que é o maior ambientalista, assim, que eu vejo que fez muito pelo nosso Rio Grande do Sul, né? Desenvolveu uma literatura vasta relacionada à questão da biodiversidade, das ligações da natureza, permacultura. Então fica aí essas 2 dicas que eu acho que o pessoal seguir aí, que são importantes, né? São literaturas importantes. Legal, com certeza, né? Então, até porque metodologia é o que não falta. Tem, né, manufatura enxuta, tem 5S, e cada um vai escolher e adaptar a sua realidade, né? A gente tem também ter um poder de abstração bastante grande para identificar. Isso me serve, isso não me serve. Daqui um pouco eu posso dar alguns passos por aqui primeiro, outros por aqui. Mas o importante é a gente caminhar todos juntos para esse norte, né? E tu, Ayrton, o que indica para nós aí de atividade, talvez, alguma proposta aí bacana? O Ítalo falando da questão de energia, né? E teve uma oficina que a gente fez lá na Restinga, lá com os educandos, que foi justamente essa questão aí, sobre energia. Legal. Que a Terra tem energia, nós somos energia também. E aí, como comprovar isso para as crianças, né? Então foi muito bacana que a gente criou todo um processo lá, mostrando para eles realmente como é que funciona isso. Pegamos um multímetro, né? Tá. E aí colocamos na Terra, né, para mostrar a questão da energia que tem a Terra, e cada um também pegando no objeto ali também, né, no aparelho, mostrando a energia que cada um tem. Bacana. Né? Então essa transmissão que tem de energia da Terra para o indivíduo, para nós, também ela se dá, né? Tem energia, né? E foi comprovado isso, né? Isso foi muito bacana, que tipo, as pessoas descrentes, né, no processo, né, que a gente não está acostumado com isso, né? A gente fala tanto isso aí, mas realmente a gente comprovou, né, ali cientificamente que tem energia na Terra e ela passa para nós, né? Assim como todos os seres vivos também, né? Sim. A casa comum, a nossa casa, né? A mãe Terra. Então realmente ela é a mãe mesmo. Ela transmite essa energia, ainda mais estando em contato direto com o solo, né? Não pode estar de tênis ou chinelo. Claro. Porque o chinelo, o tênis é um isolante, né? Então, tipo, antigamente as pessoas usavam bengalas, né? Mas a bengala era de metal, encostava no solo
e na base de cima também. Então ela tinha esse contato direto, né? Recarregando as energias. Legal. Por isso que a gente vai para recarregar as energias, Legal. vai para a floresta, né? Veio Vai para o daí, meio né? do mato, né? Veio daí o termo, então. Né? Veio daí do termo, recarregar, Legal. reconectar, né? Com a natureza, né? Então se Importante. reconectar. E aí entra a questão do micélio, que o micélio também é uma conexão que eu chamo que é o Wi-Fi da floresta, Legal. né? Que as plantas se comunicam entre elas, né? E tipo, a gente tem essa questão de comprovar para as pessoas que existe realmente. Por exemplo, se cortar uma árvore de um lado da floresta, a última árvore do outro lado vai ficar sabendo que aquela árvore foi cortada, a irmã dela foi cortada. Então elas se juntam para mandar nutrientes para essa irmã que foi cortada, está machucada, né? Para tentar salvar ela. Então vê como é que é a natureza. Será que a natureza pensa mesmo? Eu acredito que sim, né? Com Isso é certeza. eu acredito. comprovado cientificamente. Cientificamente, né? Então a gente comprovar para as pessoas isso aí. E vivenciando esse momento de oficina com eles lá na Ambiental, no CPJ, a gente proporciona que eles, conscientizando eles a realidade, né? Da transformação. E a questão falando dos lixos, né? Eu também, tipo, não gosto de chamar de lixo, eu gosto de chamar de resíduo. Resíduo, né? O que é um processo de transformação, Certeza. de reaproveitamento, de reutilizar aquele objeto, aquele material que né? tem ali naquele momento. Claro. Então, diminui isso a questão do descarte, né? Sim, Então, a gente pode estar reaproveitando vários materiais de diferentes formas, com certeza. né? A gente tem que ser proativo nesse processo. Criativo, né? Criativo, né? Para criar novas ferramentas também. Sim. Né? Então a gente tem que ser o fomentador, né? E o Calabra nos proporciona isso aí também, nos dando apoio, né? Para que a gente consiga efetivar isso aí. Legal. E quando a educação ambiental entrou na Restinga foi justamente isso. Sim. Né? Foi tipo fomentar na comunidade essa questão da educação ambiental, da produção orgânica, né? Tipo, a gente está no processo de crescimento e graças a Deus Calabria diz assim, a gente tem que estar onde realmente precisa, né? E cada um de nós está no lugar certo para fazer aquilo que realmente é importante para nossa casa comum, né? Que é a Mãe Terra. Que legal, que bacana, pessoal. Obrigado pelo depoimento de vocês. É um assunto que ele não se esgota, é inesgotável, né? A gente poderia falar sobre muitos outros temas. Sem dúvida, vamos ter outras oportunidades para desdobrar cada um desses tópicos aí. A gente, mais uma vez, convida o pessoal a acessar o canal, né? Conferir as outras edições, os outros assuntos que a gente já tem lá. E forte abraço, pessoal. Obrigado pela presença. E ficamos por aqui. Obrigado a todos aí que nos assistiram mais esse episódio aí do Calabria Cast.